duplo etérico é o mesmo que corpo mental? Se o duplo etérico é o mesmo que o corpo mental. Não, são coisas diferentes. O que é o corpo mental? O corpo mental é um corpo que não existe no mundo físico. O corpo mental, ele não é real, ele não existe. Ele é um corpo mental. Ele só existe dentro da nossa cabeça. Ele não é feito de matéria. Ele é a imagem que eu faço de mim mesmo. Eu não tenho uma imagem de mim mesmo, então essa imagem que eu tenho de como eu sou é o corpo mental. Quando nós estamos no mundo espiritual, o espírito tem uma forma. Qual é a forma que o espírito tem? Aquela que o corpo mental possui. O espírito tem uma crença de como é que ele é, sem perna, com perna, cabeça grande, cabeça pequena, cabelo longo, cabelo comprido, cabelo curto, sem cabelo. Ele tem uma crença, e em cima da crença que ele tem de si próprio, o perispírito se modela. Então, o corpo mental seria como uma espécie de modelador do perispírito, porque o perispírito vai se modelar em cima daquilo que o espírito acredita que ele é. E é essa ideia de como eu acho que eu sou que nós chamamos de corpo mental. Isso está na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E o que é o duplo etérico? Ele é completamente diferente. O duplo etérico é físico. Ele é realmente um corpo. Ele é um corpo. Mas é um corpo formado de quê? É o corpo formado das energias vitais. É o corpo que está... se eu pudesse fazer uma comparação grosseira, eu diria assim: o homem é feito de 3 partes: espírito, perispírito e corpo. Mas eu podia dizer que o homem tem 5 partes: corpo, pula 1, perispírito, pula 1, espírito. Entre o perispírito e o espírito, eu posso dizer que está o corpo mental, porque é nesse corpo que eu me espelho para fazer o perispírito. E o duplo etérico é o que está entre o perispírito e o corpo. O duplo etérico é feito das energias vitais. Ele não é, na verdade, um corpo. Ele é um depósito de energias sobre o perispírito. Quando nós, na década de 80, havia muito estudo das câmaras Kirlian, isso era um sucesso. As pessoas pegavam o filme e colocavam o dedo no escuro e a aura fazia um desenho das radiações, aí você via a pessoa doente, pessoa saudável, pegava uma folha, cortava um pedaço da folha e colocava na câmara Kirlian, e ela mostrava a folha ainda inteira, falando da questão da protoforma que a folha tem, ela tem uma forma espiritual. Então, essas experiências, essa luminescência que aparecia no entorno dos objetos, é o duplo etérico. A aura é a emanação do duplo etérico. Então, ele não é uma coisa, não é uma ideia, ele é uma coisa real. Ele é uma substância semimaterial. É o duplo etérico que faz, é onde estão os depósitos das nossas energias vitais. No livro Nos Domínios da Mediunidade, acontece um momento no qual ocorre o desdobramento do médium. Ele está deitado e ele desdobra. Quando ele desdobra para ir para o mundo espiritual, ele desdobra estranho, meio perturbado, sem muita compreensão das coisas, como se ele tivesse meio zonzo. E ele está metade do corpo azul e metade do corpo está laranja. E aí ele não consegue ouvir os mentores, ele não consegue se comunicar, como se ele tivesse envolvido numa energia que não deixa ele ficar em paz. Aí ele tenta sair do corpo, não consegue, aí ele volta. Ele deita novamente no corpo e tenta uma segunda vez. Quando ele sai a segunda vez, ele sai sem aquela coisa esquisita em cima dele. Ele sai só o perispírito. Aí o André Luiz pergunta, o que é aquilo? Ele saiu da primeira vez com o duplo etérico. Aquelas energias são do corpo, são as energias vitais. Por isso que ele não ia conseguir muito longe, porque aquilo é pesado. Então ele deixa no corpo aquilo e volta para... Aí sim, quando ele sai a segunda vez, aí ele vai para o trabalho no mundo espiritual. Detalhe, a obra é da década de 50.
finalzinho da década de 40, início de 50. Não existia a câmara Kirlian. E quando a câmara Kirlian publicou as primeiras imagens, adivinha qual era a cor que as pessoas apresentavam na aura quando imprimiam no papel fotográfico? Uma banda era laranja e a outra era azul. 50 anos antes, as câmaras Kirlian estavam, a obra de André Luiz estava contando o que as câmaras Kirlian nos revelariam depois.